A decisão do regime de Daniel Ortega na Nicarágua de avançar, por meio do Congresso alinhado ao governo, em um plano para abolir formalmente as eleições no país, anunciada publicamente pelo próprio ditador, representa o ápice de um processo de destruição institucional e consolidação de uma ditadura dinástica e totalitária. Sob a ótica conservadora e de direita, este acontecimento não surpreende, mas serve como mais uma aula magna empírica sobre a verdadeira face do socialismo e da esquerda latino-americana quando se apoderam do Estado. A visão de direita, o fim da farsa democrática e a essência da esquerda. Para analistas e defensores da visão política de direita, o que ocorre na Nicarágua é a regra, e não a exceção, dentro do espectro ideológico da esquerda radical. A tese central da direita sustenta que o socialismo, em sua essência revolucionária e estatizante, é incompatível com a liberdade individual, a livre iniciativa e a democracia representativa. Historicamente, o percurso da esquerda no poder, seja na própria Nicarágua com a Frente Sandinista, em Cuba com os irmãos Castro, na Venezuela com o chavismo ou em outros regimes de viés autoritário, segue invariavelmente um roteiro pré-estabelecido. Conquista do poder pela via democrática ou guerrilheira, utilizando-se das liberdades burguesas que o próprio sistema oferece. Desmonte gradual das instituições, capturando o judiciário, amordaçando a imprensa livre, criminalizando a oposição e sufocando a sociedade civil. Perpetuação no poder a qualquer custo, eliminando os freios e contrapesos constitucionais. O golpe final na democracia, que agora se materializa na Nicarágua com o anúncio aberto de que não haverá mais eleições. Sob a ótica liberal conservadora, a esquerda tende sempre ao totalitarismo porque sua agenda econômica e social exige controle absoluto sobre a população. Quando o projeto político fracassa e gera miséria, inflação, opressão e revolta popular, a única saída para os autocratas é rasgar a Constituição e fechar as urnas. A máscara cai, escancarando que a democracia para essa corrente ideológica é apenas um instrumento utilitário a ser descartado tão logo o povo ouse ameaçar a hegemonia vermelha. O histórico de conivência e a ajuda do lulismo à Nicarágua. Enquanto o regime de Daniel Ortega estrangulava a democracia nicaragüense, prendia opositores, fechava jornais, caçava igrejas e exilava dissidentes, o governo brasileiro liderado por Luiz Inácio Lula da Silva manteve, ao longo de sua trajetória histórica, laços estreitos de cumplicidade, apoio diplomático e financeiro com a ditadura sandinista. Alinhamento histórico e ideológico, Lula e o Partido dos Trabalhadores, PT, sempre nutriram profunda simpatia e proximidade política com os movimentos revolucionários de esquerda na América Latina, integrando espaços como o Foro de São Paulo, que historicamente uniu partidos e regimes autocráticos da região. Ortega sempre foi visto pelo campo petista como um aliado histórico anti-imperialista. Financiamento e créditos externos. Em governos anteriores do PT, o Brasil financiou, por meio de bancos estatais como o BNDES, grandes obras de infraestrutura em países governados por aliados ideológicos. O que incluiu projetos e fluxos de cooperação que, indiretamente, ajudaram a oxigenar economias sob o jugo de ditaduras, garantindo sobrevida política a esses governantes. Panos quentes na diplomacia, nos fóruns internacionais e na Organização dos Estados Americanos, OEA. A diplomacia dos governos do PT frequentemente adotou uma postura de acovardamento ou silêncio complacente diante das graves violações de direitos humanos na Nicarágua, recusando-se a condenar abertamente os abusos de Ortega sob o pretexto da não intervenção nos assuntos internos, um princípio que convenientemente só se aplica quando se trata de proteger parceiros ideológicos da esquerda. Mesmo com recentes rusgas diplomáticas pontuais, como a expulsão de embaixadores e o desgaste gerado pelo grau insustentável da repressão orteguista. A crítica da direita aponta que a raiz do problema reside na incapacidade moral da esquerda democrática brasileira de romper de forma cabal, definitiva e incondicional com a cartilha autoritária compartilhada por seus pares continentais. O fim das eleições na Nicarágua decretado por Ortega enterra de vez qualquer narrativa de que o socialismo do século XXI possa conviver com a liberdade. E serve como lembrete histórico do perigo representado por lideranças e governos que, a pretexto de justiça social, loteiam o Estado, flertam com a tirania e contam com a complacência de aliados internacionais dispostos a passar pano para o arbítrio.